Olá pessoal, tudo bem? Falar um pouco aqui sobre mezanino. Mezanino é aquela parte superior que tem geralmente em lojas pequenas. Não sei se nas lojas grandes tem o mesmo nome. Por quê? Na minha área de serralheria, uma cliente está precisando de um mezanino desse em sua lojinha. A intenção aqui, então, nesse vídeo, é mostrar alguns detalhes que eu posso estar tomando na construção deste mezanino. Falarei por partes. Primeira parte: colunas de sustentação. Colunas de sustentação a pretensão é utilizar tubos na posição vertical. Não vou falar medidas da altura, porque aí dependerá da loja e de vários detalhes lá sobre a medição da altura. Mas vamos considerar aqui, eu pretendo colocar entre cada coluna, ou seja, um espaço de 1,60 a 2 metros. Porque eu ainda não tenho conhecimento sobre as madeiras, mas eu acredito que elas são padronizadas na medida de 2 metros. E depois também não pode ficar muito largo, senão vai pedir mais sustentação no meio das madeiras que comporão o piso do mezanino. Estas colunas podem ser feitas de tubo redondo, tubo quadrado, que é o metalon, perfil U simples ou enrijecido. Mostrarei. Na minha primeira opção, então, temos como coluna o tubo redondo. Vamos ver a medida desse tubo. O diâmetro: 6 centímetros e 2 milímetros por fora. Mas não é muito preciso não, pode ser um pouco a mais ou um pouco menos. Quanto mais grossa for a parede aqui, mais firme é, e também mais caro é. Em polegadas poderemos falar nominalmente 2,5 por fora. Ok. Esse tubo deverá ser fixado na parede assim. Vamos tirar o nível da altura correta, da altura desejada, e fixar quantas carreiras precisar na lojinha. Vai depender da profundidade. Vamos considerar aí 3. Eu desenhei ali 2 carreiras. Maneira de prender esse tubo: poderá ser soldada na lateral dele sim. Um pedacinho dessa aqui, barra de 1,25 por 1,25 solda uma desse lado e a outra no outro lado com um furo, e vamos utilizar a bucha comum mesmo. A bucha comum com esse tipo de parafuso, porque a parede escolha a bucha maior que tiver de preferência. Em último caso, por via de dúvidas, vamos no velho chumbador. Solda o chumbador no tubo ali, 3, um em cima, um no meio, embaixo, ou 4 que for, né?
furemos com o ponteiro, cavamos as lajotas e vamos fazer a massa de 2 por 1, cimento, 2 medidas de areia e 1 de cimento, e chumbar, dar acabamento ali onde se chumbou. Não é muito difícil não. Ok, isso aí falando sobre as maneiras de prender, de fixar o tubo na parede. O tubo quadrado geralmente é um metalon. Esse aqui tem 7 centímetros, 70 milímetros por 70 milímetros. A parede dele aqui, parede dele que eu chamo de parede, acredito que seja 2 milímetros. É uma peça muito boa. Ela pode também ser considerada assim na horizontal como a treliça de sustentação. Falei de tubo redondo, falei de tubo quadrado. Agora vamos ao perfil, o simples e enrijecido. Esse aqui é o enrijecido. Aqui é mais ondulado, tá vendo? E ele é enrijecido por causa dessa beiradinha, essa dobrazinha aqui, que lhe dá um pouco de força mais, talvez no sentido assim, horizontal. E simples. Na 3 polegadas, tenho aqui 2 amostras do perfil enrijecido. Nós falamos muito em milímetro, mas esse aqui, se na hora de comprar lá, nós falamos polegada. 3 polegadas. E eles enfatizam aqui e a parede dele. Na nota você vai ver ali que tem o simples e tem o enrijecido. O simples não tem essa voltinha, aqui é reto. Você vê a nota. Não considere esses preços, porque é um orçamento muito antigo, que eu já fiz de outros serviços. É só para você ver como que ele é vendido lá. Então tá aqui, ó. Perfil simples, 3 polegadas na parede 2,65 milímetros. Perfil enrijecido, 3 polegadas na parede 2,65 milímetros. Ok, então mostrei essas opções da fabricação da coluna que eu possivelmente utilizarei no mezanino, como sustentação no mezanino. Agora vamos falar de outro assunto. É que a cliente não quer colunas. Por isso eu desenhei lá na parede com giz, coloquei lá 1,60 a 2 metros. É o mesmo que eu considerei aqui no papel. A distância entre uma coluna e outra, aproximadamente de 1,60 a 2 metros. Fiz aquela marcação de giz. Esse quadrado aqui representa aonde lá na parede da nossa cliente nós furaremos um buraco. E aqui tá muito pertinho do outro, é só para a câmera aqui pegar a filmagem e entendermos a situação. Então no projeto da nossa cliente não existe as colunas. Tiremos as colunas então. Tirando as colunas de sustentação, porque segundo ela, as colunas vão ficar feias na parede e tal. E também economiza um pouco. Projeção. Aqui. Vamos furar os buracos na parede. Utilizar cimento. O convencional, cimento e areia tal, para fixar as próprias treliças superiores na horizontal, que sustentarão as madeiras do piso e serão encaixadas na parede. Aí particularmente eu aqui, sendo a parede de lajota, fica uma dúvida: o quanto de peso pode se colocar sobre esse mezanino? Quando começar a passar de 1000 quilos, pode ficar um pouco crítico. Na verdade existem muitos mezaninos antigos por aí desta forma, chumbado na parede. Algumas peças de madeira bem fortes, assim no sentido horizontal,
fazendo já a sustentação do piso do mezanino e apoiado num furo na parede. A minha dúvida é a seguinte: o quanto de peso, né? A maioria das paredes de lojinhas são feitas de lajotas assim. As paredes são compostas com a lajota neste sentido. É o chamado parede dobrada. Mas e se alguma, porventura, a parede tiver sido feita assim, com a lajota nesse sentido convencional, temos pouca área aqui, ó. Pouca área de sustentação. Se utilizarmos esta mesma peça aqui como as principais de sustentação, temos que furar a parede e encaixar metade, mínima metade, que não pode ultrapassar o outro lado da parede. Devemos considerar aqui também que deve ter lá do lado de fora os 2 centímetros de embolso e do lado de dentro também os 2 centímetros de embolso. Então o que temos aqui? 5 centímetros, 5 centímetros encaixados na parede, com a profundidade de um pouco mais que 5 centímetros, para que encaixe lá as pontas, no caso a que comprarmos, a enrijecida, a simples ou mesmo eu fiz o orçamento deste perfil na 4 polegadas aqui, ó, 4 polegadas. Então assim, colocando ele nesse sentido, ele dá 10 centímetros certinho. 4 polegadas, 10 centímetros. E a parede dele é bem grossa, ó. Um espaçamento bem longo, aí próximo a 4 metros, pode morgar. Comprar essas peças, vamos furar o furo quadradinho. Pode, no caso de usar uma dessa aqui, poderemos usar assim o furo lá na parede, mais retangular no sentido vertical. Fura, fura. E lá também. Certo? Então, por que eu desenhei ele quadrado? Porque caso eu queira dobrar o poder de força desta viga, utilizaremos duas, uma de frente para a outra. Quatro polegadas, dobrar a força. Eu concluo então, amigos, que na largura de 4 metros da lojinha, utilizando somente um perfil na 4 polegadas, está muito frágil. Aqui vai morgar, dependendo do piso. Ou utilizaremos a treliça, uma treliça reforçada, ou então temos esse sistema aqui, ó, uma peça de perfil, um pedaço debaixo dele aqui encostado na parede entre 40 a 60 centímetros, não precisa chegar até o chão, aqui também, e traçamos daqui para cá uma espécie de mão francesa assim.
é uma opção para economizar, caso não queira fazer a treliça, pois vai sair bem mais caro a fabricação da treliça. Como eu volto a enfatizar, esse é o desejo do cliente, que ele quer dispensar as colunas em pé. Aqui, lá na obra, quando chegarmos na lojinha da nossa cliente, enfrentaremos um pequeno problema. Suponhamos que a lojinha dela tenha 4 metros de largura, ou aproximado. Para encaixarmos, levarmos uma peça que encaixa 6 centímetros aqui na parede, ou um pouquinho mais se for lajota deitada, deste lado e do outro lado da outra parede. Para levarmos uma peça longa, então teremos que levar essa peça com 4 metros mais 6 de cada lado, ou mais 10 de cada lado, 4 metros e 20, vamos supor. O que vai acontecer para mim encaixar esta peça nesses furos? Como a parede já está pronta, está toda acabadinha, a parede está pintada, eu vou ter um pouquinho de problemas aí, porque eu preciso de um furo mais largo em um dos lados. Nesse sentido aqui, em um dos lados precisaríamos quebrar mais a parede aqui, porque vamos que eu encaixei do lado de cá, na parede aqui para trás, não está na vista, encaixei um lado lá. Aí quando eu chegar com a peça lá em cima, passando ali 6 centímetros ou 10 centímetros, ela vai parar por aqui, ó. Então a necessidade que eu faça um rasgo aqui na lateral ou acima, cima para baixo, também dá. Aí vamos ter um rasgo na parede maior para essa peça vir e encaixarmos elas ali e colocarmos então essas vigas para a sustentação do piso do mezanino. A outra maneira, cortarmos ela no meio, trabalharmos com duas partes. Uma peça desta, e caso eu queira reforçar, eu posso utilizar duas em forma de C, igual eu já mostrei. Ok. Aí é muito mais gratificante para nós sentir que o peso estará sobre os tubos, né, do que estar numa beirada da lajota dentro da parede. Nós chegamos com os perfis e soldemos no tubo as colunas. Encontrei, pessoal, a melhor maneira de colocar o meu mezanino sem as colunas, com chumbadores da maneira que a cliente pediu, com confiabilidade. Começarei a montagem do nosso mezanino assim. Chegarei na loja da cliente, definirei qual é a profundidade da porta da loja até onde será o mezanino. Digamos que seja 5 metros. Daqui até aqui. Então eu colocarei as divisões correspondentes entre 1,60 m a 2 metros cada um vão deste. Estando com essa medida, 5 metros, passarei agora a riscar na parede o nível da altura onde deverá ficar a parte de baixo do mezanino. Próximo passo: providenciarei duas peças de perfil U enrijecido na 4 polegadas por 2,65 ou 3 milímetros. Uma peça dessa vem com 6 metros no seu padrão. Cortaremos duas de 5 metros e riscarei nessa peça espaços aproximadamente entre 1 metro a cada um nessas duas peças de 5 metros, e soldarei nelas
Cortarei então vários pedacinhos da mesma peça, do mesmo perfil, 4 polegadas, no tamanho entre 6 a 10 centímetros, e soldarei esses pedacinhos de 6 a 10 centímetros com espaçamentos próximos a 1 metro cada um, nessas duas peças de 5 metros do perfil de 4 polegadas, neste sentido. Isso será os nossos chumbadores. Iremos na parede e marcaremos os pontos em que ficou cada um desses chumbadores. Eu montei uma peça de madeira aqui, um sarrafinho com vários pedacinhos de madeira, para dar um parecer visual de como ficará esta peça. Digamos que esta é a peça de perfil enrijecido de 5 metros. Com os pedacinhos de 6 a 10 centímetros soldados nela, dará um visual assim. Então marcaremos na parede cada lugar de cada pedacinho deste, que representei por esses retângulos de giz aqui. Utilizando o disco de cerâmica na maquita, farei os cortes um pouquinho mais largo em cada um desses retângulos aqui, para o preenchimento com massa de cimento com areia. E então chumbaremos esses dois perfis, essas duas peças de 5 metros cada uma na parede direita e uma na parede esquerda da loja, obedecendo o nivelamento. Aqui representei os pontos desses pedacinhos onde será o nosso chumbador. 6 a 10 centímetros, porque é a profundidade da lajota. Se for parede dobrada, podemos usar 10 centímetros. Se for parede comum com a lajota no sentido tradicional, utilizaremos 6 centímetros. Ok. Acredito que não será difícil levantar a peça de 5 metros com os seus respectivos pedacinhos soldados nela e encaixarmos nos furos da parede para colocarmos a massa e chumbar. De outra forma, podemos optar pela seguinte maneira: ao invés de soldar os pedacinhos na peça, poderíamos então estar chumbando um por um lá na parede, aguardar então 1 ou 2 dias para que a massa puxe, seque, e então levarmos a peça de 5 metros lá. Eu optarei pela primeira. Na soldagem dessa primeira peça, muito cuidado com o chão da loja. Se já estiver com o seu piso colocado, tudo bonitinho, as faíscas que saem da solda costumam estragar o piso. Então muito cuidado nessa soldagem. Então já falei de definir a altura, marcar o nivelamento, soldar as peças e chumbar as duas peças na parede. 5 metros, 5 metros. Pontos de chumbadores, pontos de chumbadores. Com essas duas peças chumbadas na parede, note que não é necessário que essas transversais aqui fiquem exatamente no mesmo ponto aonde vai estar o chumbador, desta forma. Anteriormente eu estava tendo dificuldade de encaixar esta peça na parede, que foi a primeira maneira. Desta forma aqui não precisa, ela pode ser soldada aqui, ela pode ser soldada aqui, ela pode ser soldada aqui, onde for necessário, de acordo com o tamanho da madeira. Nesse ponto, com essas duas peças colocadas nas duas paredes, agora no andaime nós vamos soldar as peças. Essas peças que serão as treliças ou os perfis, o que nós comprarmos no momento. Todas as duas opções são válidas. Está quase montado o nosso mezanino, veja bem.
Temos agora um vão aqui bem largo. Imaginemos aí, como eu falei, 5 metros daqui. Imaginemos que a largura da lojinha aqui seja 4 metros. Então está bem largo ainda o vão aqui para enchermos com madeira. Então eu tracejei essas duas linhas aqui. Essas duas linhas é para representarmos um reforço debaixo das madeirinhas, onde eu poderei estar utilizando o perfil de 2 polegadas enrijecido ou o perfil de 2 polegadas na aba simples, para melhor apoiamento onde ficar o centro das madeirinhas. A madeira que eu sugiro para este piso de mezanino é esta da foto, com 2 centímetros de espessura. (20 mm) ou acima de 25 mm e tal, mas eu acredito que essa é padronizada em 20 mm. Caso a pessoa opte ou consiga comprar uma mais fina um pouco, que é a de 10 mm, na 10 mm tem uma amostra aqui também. Compensado madeirite ou MDF, eu não indico para essa situação de piso devido ao risco de cupim. Neste ponto então, estamos com o nosso mezanino quase pronto, a estrutura. Já colocamos as duas peças de 5 metros, já soldamos as 4 transversais na 4 polegadas e colocamos nos vãos para receber as madeiras os perfis de 2 polegadas, tudo soldadinho. Definiremos aqui uma área para a escada. Essas escadas, como eu já falei anteriormente, é fácil de fazer, pois os degraus vêm prontinho, todos padronizados com 60 centímetros, já tudo dobradinho. Nas distribuidoras compramos assim já. Montar o corrimão e dar a tinta. Nas laterais onde eles são firmes, podemos usar perfil de 5 ou 6 polegadas. Assim, onde vai receber os degraus. Ou então, o antigo sistema de cantoneiras para receber os degraus. Acima deles, montaremos um ou 2 corrimão. Se estiver próximo à parede, é um corrimão só. Se estiver longe da parede, será 2 corrimão. Acredito que está pronto, pessoal, com muito mais facilidade, com confiabilidade e com segurança, e um visual bonito o nosso mezanino. Isto é importante. Levaremos todo o material básico de serralheria, as máquinas, cavaletes, andaimes. Teremos de alugar andaimes e trabalhar sob altura. Então devemos tomar muito cuidado, porque qualquer acidentezinho é bem prejudicial à saúde. Outro detalhe é o piso da loja, é o acabamento das paredes. Quando a loja está em construção, é tranquilo. Levamos os andaimes e trabalhemos com bastante confiança, sem problemas. Mas no caso de que a loja já está pronta, as paredes estão pintadinhas, o piso perfeitinho, lindo, então exige muito cuidado, porque os respingos que saem da solda, as fagulhas que saem da solda elétrica, até mesmo as da lixadeira, caso a gente precise estar lixando,
marca o piso, marca a parede, danifica. Até mesmo as ferramentas que caem da nossa mão, cai de cima do andaime, o arrastar do andaime sobre o piso, o arrastar de cavaletes de material, os trilhos os perfis que são longos,